Vamos lá, pessoal. Eu admito que é bem frustrante estar tentando gravar vídeo aqui para vocês, porque acontece o seguinte: meu celular ele não tem a opção de eu reduzir a qualidade do vídeo. Então, cada vídeo que eu faço é um vídeo às vezes apenas 10 minutos, ele dá 1 giga e pouco. É ridículo. Se eu gravar um vídeo, sei lá, de 15 minutos aqui, ele vai ter o tamanho de um jogo de PS2. Ele vai ter o tamanho do Skyrim. Tá? É ridículo isso, não ter a opção de você diminuir a qualidade do vídeo. Mas enfim. Então vamos lá. A primeira dica que eu falei no vídeo anterior era qual? Você aprender a desenhar. Como é que você vai aprender a desenhar? Através do aprimoramento de traço. Vamos lá, óbvio, você quer aprender a desenhar, procure um curso de desenho, um bom curso de desenho, né? Para você, um curso de desenho que vai te ensinar ali, pelo menos o básico, porque do básico você vai conseguir passar para coisas mais evoluídas. Mas se você, assim como eu, né, meio que razoavelmente, vamos dizer assim, autodidata, né, e quer fazer sua história em quadrinho ou sonha fazer com isso, primeiro de tudo, respira um pouco, né, e procure, primeiro de tudo, aprimorar seu traço, né? Por quê? Porque vai ser muito frustrante você acabar entrando num projeto de quadrinho, produzir várias páginas, desenhar, passar para o computador, editar, postar e de repente, por conta do seu traço, ainda não está naquela coisa muito bacana ou algo que seja, né? Pode ser que as pessoas não deem muita atenção. Eu não estou de maneira nenhuma querendo desprezar quem tem um traço mais amador, mais iniciante, porque eu cometo muitos erros também, erros que de repente depois eu estou corrigindo. Você pode observar ali, né, em quem pode, eu postando a história da Carol, eu acabo de tempo em tempo repostando as páginas refeitas. Eu refaço alguma coisa, refaço um cabelo, coloco mais um detalhe. Então eu ainda estou aprendendo. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é dicas para vocês não cometerem os mesmos erros que eu. Né? Não é porque eu sou gostosão, bonzão, desenhista gostosão e tal, não. É porque, cara, realmente eu tive muita frustração com quadrinho, que é uma coisa que eu gosto, que eu amo de paixão, mas infelizmente eu tive muita frustração nessa área por conta de erros, e eu sinceramente, cara, não quero ver ninguém mais cometendo os mesmos erros que eu cometi. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, você quer fazer uma história em quadrinho? Aprende a desenhar. No sentido de aprimorar o seu traço. Porque, cara, você vai ter que desenhar muita coisa, você vai lidar com vários desenhos em vários ângulos diferentes. Você vai ter que desenhar coisas que de repente você não sabe desenhar, mas vai estar na história, e aí você vai ter que saber desenhar, tipo uma casa, um sapato, uma porta, um tipo de roupa, uma gravata, um tanque, uma arma, uma vaca, algum diabo que seja que você não está acostumado a desenhar. Em algum momento você vai ter que lidar ali no quadrinho, você vai ter que... Cara, tem coisa que dá para aprender na hora. Tem coisa assim que, por exemplo, eu tenho que desenhar, sei lá, um cachorro. Aí você faz um bagunceiro lá, desenha um cachorro, fica legal, ok. Mas, assim, a sua história, se você quer publicar a sua história e tal, ela vai começar a ter um pouco mais de credibilidade, de aceitabilidade entre o público, quanto mais bem desenhada ela for. Essa é uma verdade, tá? E como é que você melhora o seu desenho? Como é que você pode aprimorar o seu traço? Primeiro de tudo que eu dou, a primeira dica que eu dou é você procurar melhorar a anatomia, né? Porque você vai estar desenhando figuras humanas. A maior parte do tempo você vai estar lidando com figuras humanas, correto? Porque a maior parte das histórias em quadrinho são histórias de seres humanos. Então, aprenda a desenhar um corpo humano, a proporção humana, uma mão, um pé direitinho, uma orelha, alguma coisa que seja, né? Porque se não mais para frente, você vai acabar esquentando a cabeça. Eu não vou dizer, não vou trabalhar exatamente aqui de como é que você pode aprender anatomia,
porque acredito que tenha vídeos aí no YouTube, profissionais e tal, que vão te ensinar melhor. Mas eu vou puxar aqui essa dica para uma outra coisa. Vamos lá. Conforme eu fui fazendo minha história em quadrinho e tal, eu fui percebendo a necessidade de criar um modelo padrão para minha personagem, para os meus personagens. Por quê? Porque tendo um olhar crítico em cima daquilo mesmo que eu estava desenhando, eu percebia que, caramba, eu não defini qual é o tamanho da minha personagem. Tem hora que às vezes eu desenho ela tá parecendo muito pequenininha. Tem hora que parece que ela tá um pouco maior, tem hora que parece que ela tem essa idade, tem hora que ela parece que tem outra. Isso vai acontecer com você, aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas. Por quê? Porque até então eu não tinha feito isso daqui, que é o quê? Criar uma model sheet, ou seja, é porque esse daqui é uma das folhas, tá? Eu tenho outras aqui, essa daqui tá bem maltratada. O que folha é essa aqui? É uma folha de padrão de personagem. Ou seja, eu criei aqui como é a minha personagem de frente, e aí de lado aqui, de costas eu ainda não fiz, mas enfim, toda vez que eu vou desenhar a minha personagem, eu olho para essa folha. Ou deveria, né? Porque muita coisa eu desenhei e caramba, não usei. Mas vamos lá. O que você tem que fazer? Cria uma folha de referência do seu personagem com a altura do seu personagem, né? As proporções. E aí, toda vez que você for desenhar ele, você desenha olhando para essa folha. Para você não cometer o erro de, por exemplo, desenhar a altura, vamos supor, tá vendo? Aqui até aqui tem uma distância. Para você não cometer o erro de desenhar, de repente, essa bota muito embaixo ou muito em cima, né? A dobra do joelho. Para você não esquecer, por exemplo, que ela tem um bolso aqui, um outro aqui. Para você não errar, por exemplo, o tamanho da estrela do peito, né? Para você saber a distância do tamanho da luva aqui. Para você saber... para você não cometer o erro de você desenhar um personagem de um jeito, de um tamanho numa história e de outro tamanho na página seguinte. Como é que você cria esse modelo, esse padrão aqui? Vamos lá. Os desenhistas, eles desenham o corpo humano com base na proporção do tamanho desenham o corpo humano, a altura do corpo humano, ou o tamanho do corpo humano com base no tamanho da cabeça. Vamos lá. Se você pegar e medir a cabeça de um personagem ou de uma figura humana, você pode ver que a altura daquele personagem é não sei quantas vezes o tamanho daquela cabeça. Então, eu desenho o corpo dela aqui, aí aqui eu medi a cabeça dela mais ou menos daqui até aqui. Aí determinei uma cabeça. Até aqui tem um tamanho de outra cabeça, mais outra cabeça, enfim, no total 5 cabeças aqui. Para que serve isso? Quando eu for desenhar ela em uma outra oportunidade, eu vou saber que vai ter o rostinho dela aqui, né? E o corpo dela vai seguir esse padrão de ter o tamanho de 5 vezes o tamanho da própria cabeça, né? Para eu não cometer o erro de desenhar de repente o personagem numa altura e chegar no outro coisa, fazer ela com outro tamanho. Entendeu? Então cria essa model sheet aí, faz uma folha de modelo do seu personagem, né, de frente e de lado e de repente de costas, se você quiser, para você ter uma noção do tamanho do seu personagem e da proporção dele, beleza? Vamos lá, uma segunda dica que eu dou é como é que você vai criar esse personagem. Porque, cara, eu vou mostrar um negócio. Cadê minha caneta? Peraí. Pega lapiseira. Vamos lá. Esse daqui é o personagem de uma história em quadrinho, né? Antiga minha, lá de 2014, 2015, alguma coisa. Vamos lá. Isso daqui eu tava fazendo história em quadrinho. Aí tá aqui, tá o personagem. Repara como é que esse personagem aqui, por mais que esteja, tá direitinho, tá sentado aqui com a mão e tal, não sei o que, mas a cara aqui tá feia, né? Tá uma proporção assim, tá algo meio estranho. E ao mesmo tempo que eu desenhava essas coisas, essas figuras que muitas vezes tem alguns erros aqui e ali, né? Eu desenhava rostos assim. Ó, é gostosa, hein? Ó, eu desenhei essa figura aqui.
eu desenhei esse rosto aqui, ó, ao mesmo tempo em que eu conseguia fazer esse tipo de desenho, né, eu tava fazendo esse desenho aqui com essas caras feias nas minhas histórias. Agora você me pergunta por que isso acontecia, por que eu também achava estranho, por que eu desenhava bonito quando eu desenhava olhando alguma referência, e os meus próprios personagens eram feios pra cacete. Por quê? Porque até então eu não tinha criado uma model sheet para eles. Eu não tinha parado o meu tempo e feito o seguinte: olha, eu vou criar o meu personagem aqui nessa folha, eu vou desenhar ele da melhor forma possível, e aí toda vez que eu for desenhar ele, eu vou estar reproduzindo aquele desenho. Essa é a dica. Essa é uma dica essencial. Então, como é que eu consegui melhorar o traço no meu desenho? Eu fiz o quê? Eu pensei assim, cara, qual vai ser o estilo da minha história? Vai ser terror? Vai ser algo adulto? Vai ser um shonen? Vai ser... Na verdade, eu não pensei muito nisso, deveria ter pensado, né? Porque quando você pensa no estilo de história, você acaba depois guiando o seu traço para uma coisa que combina mais com aquilo, coisa que eu acabei não fazendo, né? Eu meio que fui fazendo a moda Bangu. Mas vamos lá, você quer fazer sua história em quadrinho? Pensa no estilo, no tema da sua história, e aí você vai guiando seu traço com base naquilo. Mas eu, no caso, como é que eu fiz? Eu pensei assim, cara, eu preciso desenhar a minha personagem mais bonita.